Olá, meus queridos, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam aí na paz do Senhor, estejam com saúde, a sua família, a sua casa, os seus parentes. E estamos aqui para dar continuação à nossa lição 7. Nós, na terça-feira passada, fizemos a aula 1, né? Sobre a lição 7, que o título é A Base do Ensino Apostólico. E hoje, na aula 2, finalizaremos este assunto para posteriormente entrarmos em outra lição. A minha oração é para que vocês estejam voltados para a palavra do Senhor, voltados para os ensinamentos que hoje nós faremos aqui com a leitura da nossa revistinha, né? Aqueles que não têm a revista conseguem acompanhar, porque algumas partes importantes eu coloco aqui no PowerPoint para vocês acompanharem, e outras passagens da revistinha eu vou falando e vou explicando. Então, assim, não é necessário que você tenha a revista para conseguir compreender a lição, amém? Então, os meus adolescentes aí têm, né, a revistinha, podem acompanhar, mas aqueles que não têm também conseguem acompanhar perfeitamente sem a revista. Amém? Então, que o coração de vocês estejam aberto aos ensinamentos de Deus neste dia, nesta noite. Não sei em que momento você estará assistindo ao vídeo, e que eu possa aqui ser usada mais uma vez pelo Espírito Santo para conduzir esta aula de maneira que agrade ao Senhor. Amém? Então vamos iniciar? Vamos recapitular então. Nós falávamos aí da lição 7, cujo título é A Base do Ensino Apostólico. E nós vimos que essa base, né, do ensino, a essência do ensino e da pregação na igreja apostólica era a santidade, né? Sempre foi a santidade. E o que seria essa santidade? Nós falávamos um pouquinho aí de primeiramente entregar a sua vida ao Senhor, primeiramente arrepender dos nossos pecados e reconhecer, né, que quem nos salva, quem nos liberta, quem nos cura é somente o Senhor. E diante dessa confissão, né, de que nos arrependemos, de que estamos diante de um Deus santo, é que nós nos abrimos para ser como Ele, para viver como Ele, aprender do que Deus quer que nós sejamos, fazer a sua vontade, né? Então, como é que a gente faz tudo isso? Buscando a santidade. E o que é buscar essa santidade? O que é ser santo? Nós vimos na semana passada que isso não se resume apenas ao meu modo de vestir, ao meu modo de falar, ao meu modo de usar o meu cabelo, ou do jeito de falar, né? Não se resume à aparência e está ligado diretamente a um estilo de vida, não é verdade? Qual é o estilo de vida que eu tenho? Como eu vivo? Eu vivo parecido com o que a moda do mundo dita, ou eu vivo semelhante àquele que me criou, né? Porque diz a Bíblia que o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. Se ele nos criou à sua imagem e semelhança, era para que era para que fôssemos como ele, não é verdade? Então, parecer com ele é viver como ele. Jesus esteve, né? A pessoa de Jesus esteve no mundo para nos dar esse exemplo. E quando lemos aí
as passagens da Bíblia que se refere aos discípulos, né, aqueles que estiveram com Jesus, né, os primeiros aí a levantarem a igreja primitiva, eles não, nos dão testemunhos de bons exemplos de Jesus aqui na Terra, não é? E é por aí que nós podemos começar essa santificação. Além de dobrarmos os nossos joelhos todos os dias e orarmos pedindo para que o Espírito Santo nos ajude, não é verdade? Porque nós, enquanto seres humanos, falhamos muitas vezes, né? Muitas vezes durante o dia, às vezes, né? Então, assim, às vezes a gente acorda e tá tudo bem, e de repente começa a acontecer coisas que nos levam a cometer erros, né? A pecar durante o dia, a semana. Então, a oração, né, para iniciar o seu dia, a oração para finalizar o seu dia, tem de ter, além dos seus agradecimentos e petições diversas, né, em todas as áreas, a ajuda do Espírito Santo para que você consiga viver em santidade, né? Ser realmente a imagem e semelhança de Deus, aquele que nos criou. Né? Então nós vimos que existem alguns pontos que podem nos ajudar, né? Nós falamos da palavra de Deus, então, como eu falei, a exemplo de Jesus, né? Então tem várias passagens na Bíblia, vários livros que você pode ler e entender o que é viver para ajudar, viver para levar a palavra, viver para fazer caridade, viver para ser exemplo para outras pessoas, para ser testemunho de um bom cristão, não é verdade? Tem muitas passagens na Bíblia que nos ensina e é necessário que se busque na palavra, né, o que é certo para a nossa vida. Por intermédio do Salvador, então assim, orar, pedir a Ele, né, a gente sabe que é somente Ele que nos dá essa força, é somente Ele quem nos dá essa direção. Sozinhos nós vamos cair várias vezes cairemos, várias vezes erraremos, isso é humano, mas se nós buscarmos um verdadeiro relacionamento com Deus dia a dia, a quantidade de erros vai diminuir bastante. Antes de cometer um erro, você pode até chegar na porta do erro, né? Mas o Espírito Santo vai estar com você e ele vai te falar: ó, não é por aí, tá na hora de parar. Entende o que eu tô falando? Então, por intermédio do Salvador e por intermédio do sangue, né? Porque a gente sabe que Jesus morreu por nós. Ele foi o sacrifício, né? Então, nós devemos ser gratos a isso. Ele foi o sacrifício, nós já fomos justificados e hoje vivemos pela graça. E devemos nos beneficiar dessa graça. E como vamos nos beneficiar desta graça? Entendendo que o pecado ficou lá na cruz, né? Morreu. E nós? Vamos continuar pecando ou vamos querer viver uma vida santa para Jesus? Amém? E aí vamos dar continuidade, né, para saber como que a gente pode compreender mais sobre isso. Nós vimos também na semana passada, no nosso texto bíblico base, que passou aí, mas eu vou falar para vocês. Que Ananias e Safira, né, eles venderam um terreno, porque naquela época era uma prática vender os bens para ajudar os necessitados, e eles também, assim como os outros, fizeram. Mas veja, o motivo pelo qual eles fizeram isso
era diferente dos outros. O motivo pelo qual eles fizeram era porque todos faziam, é porque se um fazia eu também vou fazer, então nós também podemos vender. Mas na hora de entregar esse dinheiro, né, de entregar a parte para os apóstolos, eles mentiram o valor que realmente tinha sido vendido. E era isso que interessava ao Senhor, o quanto eles deram, o quanto eles, se eles venderam por um valor muito alto e resolveram dar, sei lá, 5% disso, ou 10%, ou 50%, e aí, para não parecer que eles estavam dando um valor muito pequeno, eles mentiram o valor da venda. O problema estava no dinheiro, no valor que eles deram? Não. O problema estava na mentira, em querer parecer aquilo que não é. Então veja, não adianta nós sermos cristãos somente dentro da igreja, porque é fácil ser cristão dentro da igreja. Eu vou ao culto, eu faço a minha oração com os irmãos, eu louvo, eu choro no louvor, eu ajoelho para orar, eu cumprimento todos com a paz do Senhor, estou sempre sorridente, sempre passando um aspecto de que Deus é comigo e que tá tudo bem. E quando eu saio da igreja, não precisa ir muito longe, né? Eu ponho o pé dentro da minha casa, eu brigo, eu falo palavras horríveis, eu ofendo alguém um familiar, eu passo na rua e não cumprimento as pessoas, eu faço acepção de quem pode ser meu amigo, de quem não pode. Ah, aquele ali é, como vou usar o termo que vocês usam, né? Os jovens, os adolescentes. Ah, mó mané. Ah, mó nerd. Não é assim? Ah, não. Para ser meu amigo tem que ser zica, tem que ser chavoso, não é assim que vocês falam? Então, assim, o que, que adianta você ir para a igreja, aprender da palavra, como foi dito aqui, né? Saber reconhecer que Jesus morreu por você, que justificou os seus pecados, e quando você sair da igreja, você ser uma pessoa totalmente diferente, né? Ou na sua escola, então você tem lá um amigo que está precisando de ajuda, você compreendeu a aula, mas aquele seu amigo não compreendeu. Ao invés de ajudá-lo, de sentar do lado, porque às vezes você tem uma linguagem que ele possa compreender melhor do que a do professor, e ao invés de ajudá-lo, você se junta àqueles que riem dele quando ele tira uma nota baixa ou quando ele erra, né? Então vamos refletir aí nesses, e são pequenos detalhes, né, que mostra o que você realmente, de fato, você está aprendendo com a palavra de Deus, né? São detalhes pequenos. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é só uma brincadeirinha. Mas são detalhes pequenos que, se a gente deixar, ele acaba construindo uma pessoa que não é aquilo que Deus quer de você, não é o propósito de Deus. Então começa com uma brincadeirinha ali, uma brincadeirinha lá, e você vai se tornando uma pessoa soberba, uma pessoa que se acha, cheia de orgulho, né? Vai enchendo o seu ego. Então, você é um aluno bom, isso também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós fazemos tudo direito, porque aprendemos, e à medida que as pessoas vão nos elogiando, né, o professor, os pais, os pais dos amigos, nós vamos nos enchendo de orgulho. E nós temos que tomar um pouco de cuidado aí, né, com esse encher de orgulho, porque nós não podemos nos esquecer de quem nos capacita para, né? Então, se eu sou um bom aluno, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom amigo, uma boa pessoa, tenho uma educação para com os mais velhos, e tudo isso é visto pela sociedade,
Claro que é muito bom ser elogiado e é importante que nós saibamos que estamos passando esta imagem, mas a recepção desses elogios é que tem que ser tratada como algo para a honra e glória do Senhor. Então, quando eu recebo elogios de admiração pelo meu trabalho, quando eu sou parabenizada por algo que eu fiz, ou quando alguém, né, depois de uma conversa, um aconselhamento, alguém me diz, você conseguiu me fazer melhor hoje, eu reconheço diante do Senhor que Ele tem me capacitado para isso. E eu entrego a Ele a honra e a glória, né? Eu sei que nós devemos também ser honrados pelas nossas feituras, né? Pelo que somos, isso é válido, mas nós temos que tomar cuidado como isso chega ao nosso coração, né? Tem que chegar ao nosso coração como uma coisa positiva, gratificante, mas também que nós saibamos que isso vem do Senhor, que nós aprendemos com Ele a ser dessa maneira. Então devemos sempre agradecê-lo e honrá-lo por nos fazer uma pessoa assim, né? Ser reconhecida para os outros e que nós continuemos sendo, dando bons testemunhos para outras pessoas e até servindo de exemplo. Amém? Então, o que nós precisamos aí? Nós precisamos compreender que nós cultuamos um Deus santo, é o que eu falei, né? Nós cultuamos a um Deus santo que pode nos fazer santos, né? Que nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se hoje eu tenho o que eu tenho, se hoje eu sou o que eu sou, é graças a Ele. Muitas mudanças tiveram que acontecer na minha vida, muitas provas tiveram que acontecer na minha vida para que eu me tornasse o que eu sou hoje. E isso foi graças a Ele, né? Foi pela graça do Senhor que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. E eu não posso me esquecer nunca disso. Nunca. Por isso é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o orgulho, né? O orgulho ele não pode ser a ponto de eu me esquecer da onde o Senhor me tirou, de eu me esquecer quem eu era e a quem o Senhor me transformou. Certo? Também é nosso dever servi-lo com interesse de coração. Então, se pegarmos o exemplo de Safira e Ananias, eles não serviram ao Senhor com a interesse de coração. As pessoas, elas vão ver aquilo que você faz, elas vão ouvir o que você fala. Então, assim, para as pessoas aqui do mundo, você é o que você mostra para as pessoas. Entende? Agora, para Deus, você é aquilo que está no seu coração. Então, não adianta você se mostrar uma pessoa para o mundo, sendo que o seu coração tem sentimentos contrários àquilo que você está fazendo. Então, você diz: Ah, eu vou para o culto todos os domingos, todas as quintas, porque se eu não for, as pessoas vão falar. Se eu não for, o pastor vai me ligar, a pastora vai me ligar, vai querer saber por que eu não fui. Então é melhor eu ir para ninguém me incomodar. Mas veja, as pessoas estão te vendo lá e estão falando, né? Nossa, o irmão não falta, o irmão tá sempre aqui. Mas quem tá vendo o seu coração, se você realmente está lá de fato porque quer adorar a Deus, porque quer aprender de Deus, é Ele. Né? Às vezes, algumas vezes nós até passamos para as pessoas, né? É tão visível a nossa insatisfação que nós passamos para as pessoas e elas conseguem perceber. Mas Deus percebe a todo momento, Deus sabe a todo momento aquilo que você faz de coração e aquilo que você faz por obrigação ou para aparecer para as pessoas que você é daquela maneira. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso faz parte da santidade também, né? Eu sempre oro para que Deus mude o meu coração, para que Deus coloque um coração de carne, né, em mim, sempre, para que Deus me ajude em santidade, para que eu faça tudo
que ele quer com prazer. Amém? O mundo tem de ser atraído pelas maravilhas que o Altíssimo faz. Então, como é que eu vou trazer as pessoas para Cristo? Como é que eu vou ganhar almas? Né? Eu tenho que dizer para as pessoas e tenho de mostrar para elas que ele salva, que ele liberta, que ele cura, que ele batiza com o Espírito Santo e que ele te dá uma vida eterna. Que não é só aqui, que não é só esta vida, só aqui onde nós estamos, que não é só ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter um carro ou não ter um carro, fazer uma faculdade ou não fazer uma faculdade, ser médico ou ser cabeleireiro, não é somente isso. Ter uma vida estável, uma vida com dificuldades, não é somente isso, né? Deus, ele pode te proporcionar muitas coisas, é verdade, muitas coisas materiais, isso é verdade, né? Ele pode transformar a vida de uma pessoa no tempo que ele achar que deve, né? Mas, acima de tudo, ele salva. E o mais importante para a igreja hoje é passar isso. É a salvação, é a libertação, é a cura e a vida eterna, principalmente. Né? Então a igreja ela não deve viver de movimentos passageiros que envolvem nossas emoções e não trazem mudança genuína, porque de fato é muito fácil nós irmos a um evento diferente na igreja, uma noite de louvor, um culto dos jovens, louvorzão dos jovens, então a gente se emociona por causa dos louvores, naquele momento a gente abraça os nossos colegas e se emociona com às vezes com os testemunhos e tudo mais, mas fica naquele momento, né? Toda essa emoção, toda essa entrega fica ali naquele momento. O que realmente é importante é que nossa igreja ela consiga envolver os jovens, os adultos, as crianças, os nossos idosos, eles consigam nos envolver não somente nesses momentos emocionantes, né, de comemorações, de confraternizações ou de retiros, de eventos para comemorar a quantidade de tempo da igreja, não somente esse envolvimento, mas também a mudança, que as pessoas possam ver que você era de uma maneira e que você está mudando. E que algumas coisas que não eram legais, sabe? Ai, olha, você vê, menina, a fulana era tão briguenta, né? Brigava com todo mundo, ninguém conseguia se dar bem com ela, não gostava de ter amizade com as meninas mais nerdzinha da escola. Ah, e aquele menino que só gostava de andar com os meninos que jogavam bola, porque se não jogasse bola, para ele não era importante. Eu tô dando exemplos pequenos, né? Exemplos bobos aqui para vocês. Mas assim, tem coisas bem mais significativas que, se vocês forem pensar, né? Podem ser mudadas pela entrega que você faz a Jesus. Então, nós temos casos de adolescentes envolvidos com drogas, nós temos casos de adolescentes envolvidos com pequenos delitos, que não falava com a família, que não interagia com a família, que vivia mais na rua do que dentro de casa. Nós temos vários exemplos aí de vidas de adolescentes que, ao se entregar a Jesus, ao reconhecer que esse Deus é santo e que ele pode libertar e curar, ele muda. E essa é a mudança genuína, é reconhecer que existe um Deus santo. Várias passagens da Bíblia nos falam sobre isso, né? Eu vou ler aqui algumas para vocês aí, né? Fala aqui, ó. Deixa eu procurar aqui a referência,
é Isaías 12:6. Olha, Isaías 12:6 diz assim: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Grande é o Santo de Israel. Então, olha aí, a Bíblia nos dizendo que Deus é santo, né? Tem outra passagem aqui, ó, 1 Samuel 6:20. Vamos ler aqui, ó, 1 Samuel 6:20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Este Deus santo. Tem mais uma aqui, ó, que eu queria ler para vocês. E esse aqui é muito lindo. É quando Jesus faz a oração pelos seus discípulos, quando ele vai subir, né, aos céus e ele faz uma oração pelos discípulos. E olha que bonito, que lindo essa passagem aqui, está em João 17:11. Ele diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eles quem? Os discípulos, né? E eu vou para ti. Pai Santo, olha aí, Deus Santo, Pai Santo, né? Jesus se refere a Deus como Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Então Jesus pede por nós, né? Ao Pai, para guardar, para nos guardar, para que sejamos um. Então é importante compreendermos que a santidade deve ser um estilo de vida. Então eu tenho de mudar constantemente o meu estilo de vida para que fique claro que existe em mim uma mudança, que existe em mim, depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu o reconheci, verdadeiramente uma mudança. Amém? Nós somos remidos pelo sangue de Jesus, chamados para sermos especiais e testificarmos ao mundo as misericórdias de Deus em nossa vida. Então, Deus é misericordioso conosco, não é verdade? Em muitos momentos, nós desagradamos Deus de tal forma que Ele poderia nos virar as costas. Mas na aula passada eu disse a vocês que Deus nos ama, ainda que pecadores. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama. E sempre que eu sentir a necessidade de ter um relacionamento mais profundo com Deus, eu posso dobrar meus joelhos e posso pedir a Ele, posso conversar com Ele, porque Ele vai estar me ouvindo. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai estar longe de você. O que acontece, diferentemente do diabo, é que Deus é educado. Costumo dizer que Deus é educado. Ele não entra na sua vida se você não quiser. Ele não interfere nas suas decisões, por isso ele deixou o livre-arbítrio. Se você não quiser, ele não interfere. Mas há consequências. Então, às vezes as pessoas falam assim: mas por que Deus deixa acontecer isso, aquilo outro? Não é Deus que deixa acontecer. Foi você quem quis. Ele te deu o livre-arbítrio. Não é verdade? E você quis assim. Então foi a sua força, foi o seu braço, foi o seu querer. Agora, se eu me ajoelho, Senhor, eu tenho de tomar determinada decisão. Eu preciso escolher por isso ou por aquilo. O Senhor me ajuda? E com certeza Ele vai te dar caminhos, Ele vai mostrar através de uma palavra, de um louvor, de pessoas usadas, ou de qualquer um filme cristão,
Ele vai te dar o caminho, ele vai te dar a escolha certa e tudo vai bem. Vamos passar por tudo que as pessoas estão passando de ruim, a exemplo dessa pandemia? Vamos, porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, estamos debaixo do mesmo sol, não é verdade? Mas é diferente a maneira com que o cristão que vive verdadeiramente em Deus passa pelas provas. É diferente. E só quem vive pode testemunhar disso. Só quem passa por uma prova na presença do Senhor pode testemunhar o quão diferente é se ele não estivesse em nossa vida. Amém? E eu tenho certeza de que se você, jovem, você adolescente hoje, estiver passando por algo ruim, né? Eu tenho recebido alguns testemunhos, algumas confissões de adolescentes que não estão muito bem por conta dessa maneira de viver dentro de casa, de não ter contato com os amigos, com as pessoas, com os familiares. Então, assim, eu tenho recebido muito essas dificuldades que esses jovens estão tendo, né? E eu sempre digo que eu vou orar por esta pessoa. E sempre digo que ele ore também, né? Que essa pessoa ore também. Por quê? Porque você precisa ter uma intimidade com Deus, você precisa estar com Ele para que Ele possa te ajudar a passar por tudo isso. Porque realmente é um momento muito difícil em nossas vidas. Não é todo mundo que consegue lidar com esse fato de ficar sozinho dentro de casa, com essa é meio que uma solidão, porque você pode estar com a sua família e tudo, mas em alguns momentos todos estão envolvidos em alguma atividade e você acaba se sentindo sozinho de alguma maneira. Mas eu falo para você que você não está sozinho, Deus está aí do seu lado. E Ele está esperando você se ajoelhar e dizer: Senhor, me ajuda a passar por isso. Me ajuda a ser uma pessoa santa. Ser uma pessoa santa, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz que ter uma vida santa é viver de exemplos de um bom cristão, né? Então a palavra ela nos diz que nós não podemos deixar que ninguém despreze você por você ser jovem. Você ainda é um menino, você ainda é uma adolescente, não sabe nada, ainda vai aprender muito da vida. Já ouviu isso? Eu já testemunhei pessoas falando para adolescente: Ih, não sabe de nada, você é muito jovem ainda. Então não deixe que isso aconteça com você. Sabe como você pode fazer isso? A palavra nos diz que, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Entende? Então seja um adolescente diferente, seja um adolescente de exemplo, que as pessoas possam olhar e ver Cristo em vocês, né? Isso pode acontecer também nas boas obras, na doutrina incorrupta, grave e sincera. O que quer dizer isso daí? O que quer dizer doutrina incorrupta? A gente já aprendeu aqui que doutrina são os ensinamentos, né? É aquilo que a gente aprendeu a ser. Incorrupta é que não pode ser comprada, entende? Vamos ler aqui Tito 2, 7 e ver o que a palavra fala acerca disso. A palavra diz: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Boa conduta, entende? As pessoas devem ver que você tem uma educação. Sabe quando as pessoas falam assim: nossa, esse menino foi bem criado, hein? Nossa, esse menino veio de uma boa família, hein? Porque a gente vê
que ele é honesto, que ele é sincero, né? A Bíblia nos diz isso, ó. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Ou seja, eu tenho que ser sincero e sério quando eu também estiver ensinando, quando eu estiver sendo exemplo. Então, na minha vida toda, as pessoas precisam ver que eu sou diferente, precisam perceber que eu sou de fato um cristão. E não só cristão enquanto eu falo, quando alguém me pergunta, você é de qual religião? Aí eu encho a boca para falar qual é a minha religião. Qual igreja? Eu encho a boca para falar de qual igreja que eu sou. O que você faz na igreja? Ah, eu toco. Ah, eu canto. Ah, eu sou do Ministério do Teatro. Eu sou do Ministério, eu sou líder de jovens. É fácil falar, né? Mas e o exemplo? Para as pessoas olharem e falar assim: nossa, você é diferente, né? O seu falar é diferente, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você se coloca diante de algumas ações ruins das outras pessoas. Percebe a diferença? Eu sei que você consegue, porque Deus está contigo. E se você verdadeiramente crê na palavra, amanhã, ou daqui a pouco, ou na hora que esta aula acabar, você vai ser um adolescente diferente. Amém? Eu creio. Amém? E não se esqueça, nós já vimos aqui, mas eu vou falar novamente aí para vocês, hein? Para obtermos a santidade, o que é necessário para que eu obtenha essa santidade? Devemos conhecer o Senhor, desviando-nos sempre daquilo que nos afasta dele. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, né? Então, eu me aproximo de Deus por meio da oração, por meio da palavra, dos ensinamentos, de falar com Ele, de pedir para Ele estar comigo em todos os meus momentos, quando eu estou na escola, quando eu estou saindo de casa, quando eu estou chegando. Então, em todo momento, Senhor, me acompanhe nas minhas decisões, nos meus trabalhos, me acompanhe, né? Mas não se afaste, não desobedeça, não penda para o lado que vai te afastar de Deus. Isso vai te ajudar a obter a santidade. Como podemos alcançar a santificação? Pela palavra de Deus, como eu falei, pelo sangue de Jesus e pela pessoa de Jesus, né? Jesus tem de ser o nosso maior exemplo. Nós temos os nossos pais, nós temos professores, nós temos amigos, tias, tios, conhecidos que nós admiramos por uma coisa ou outra, por ser trabalhador, por ser honesto, por ser sincero. Ah, eu quero ser igual meu pai. Ele acorda todos os dias muito disposto a trabalhar, bem-humorado. Eu quero ser assim, né? Nós já nos pegamos várias vezes fazendo essas observações. Ah, eu quero ser. Quando eu vou querer ser professora. E sendo professora, eu quero ser igual a professora Regina, porque a professora Regina é uma ótima professora. Brincadeira, tá, gente? Não, eu sou boa, mas é só um exemplo para dar uma descontraída. Nós podemos pegar os bons exemplos das pessoas para nós, mas não podemos esquecer que o nosso maior exemplo é Jesus. E para alcançarmos a santificação, só Ele. Porque a pessoa, pela pessoa, ela faz boas coisas, boas obras e tudo mais, e eu posso pegar isso como exemplo. Mas a pessoa, ela é falha. Em algum momento, ela pode te decepcionar. E se ela te decepcionar, o que você vai dizer? Olha, eu pensei que essa pessoa era assim, mas ela não era, ela me decepcionou. Entende? Mas Jesus não vai te decepcionar nunca. Isso você não vai poder dizer de Jesus. Eu segui o exemplo de Jesus e ele me decepcionou. Isso não acontece. Isso não acontece, irmãos. Amém?
Devemos o que mais? Praticar essa santidade. Então eu alcanço essa santidade, né? Eu faço de tudo para obter essa santidade. Eu alcanço essa santidade e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que praticar essa santidade, desculpa. Independente do momento ou da situação, este deve ser o alvo da nossa vida. Então, independente da situação, eu sei que muitas vezes nós estamos diante de algumas situações, né, que nos deixam nervosos, que nos deixam irados até, né? Uma injustiça ou uma briga ou uma ofensa, eu sei disso, mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos praticando a santidade, então nós temos de ser diferente diante dessas situações. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que de hoje para amanhã tudo vai mudar na sua vida. Deus pode fazer isso com você de uma hora para outra? Pode, Ele pode, mas eu estou dizendo a nossa prática, sabe? O nosso querer. Não vai ser, eu não vou dormir hoje e amanhã acordar totalmente diferente nas minhas ações, mas eu posso buscar dia a dia, diante de todas as situações que eu vivo, ser uma pessoa diferente. Amém? Somos sal e luz. Que nossas palavras, nossas atitudes, nossa conduta e nosso testemunho de vida atestem que Cristo habita em nós. Então, quando eu falo para as pessoas que Cristo habita em mim, que Cristo vive em mim, porque eu o aceitei como Salvador da minha vida, eu tenho que refletir isso nas minhas atitudes, né? E eu já contei aqui para vocês em outra oportunidade que eu fiquei muito feliz em vários momentos que algumas pessoas disseram que viam Deus em mim, nas minhas atitudes, entende? Isso, meus queridos, não tem explicação assim, eu não consigo mensurar a felicidade que eu tenho, que eu sinto, né, quando as pessoas me dizem isso. Porque aí é a questão do orgulho que eu falei, né? Porque eu reconheço que não sou eu, né? Então, nas minhas atitudes, as pessoas têm de ver Deus nas minhas atitudes, têm de ver Deus quando eu dou um bom aconselhamento. Um outro dia eu tive uma conversa sincera sobre algumas coisas com uma amiga e no final ela me disse: Você é uma mulher de Deus. Isso para mim é o que basta, sabe? Tem pessoas que esperam assim: Nossa, você é muito sábia, você fala, o que você fala é verdade, você falou tudo que eu precisava ouvir. Não fui eu, né? Deus me usou naquele momento e eu tomo muito cuidado sempre que alguém, também já disse isso a vocês, sempre que alguém me pede um conselho, pede para conversar, se for algo muito forte, uma decisão muito importante, eu sempre busco em oração. Isso pode ser feito rapidamente, viu, adolescentes? Isso pode fazer muito rápido, assim, enquanto a pessoa está falando, você está buscando ali: Senhor, me ajuda nesse momento, coloca as palavras certas na minha boca, que o Senhor possa usar esse momento para evangelizar esta pessoa por meio da minha conversa com ela. É muito rápida essa oração, e quem tem intimidade com Deus sabe que a gente conversa com Deus de várias formas, né? Em vários momentos eu já me vi em situação de perigo em que eu comecei a conversar com Deus. Naquele momento eu estou com muito medo, mas eu sei que o Senhor está comigo e vai passar e vai dar tudo certo, entende? Então, assim, isso é ter intimidade com o Senhor. E buscar a santificação é criar uma santidade maior aí, se parecer cada vez mais com Ele. Amém? Finalizo aqui a lição 7 com o nosso texto áureo que nos diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, segue
essa paz, mas segue a paz como meta, como objetivo, não com um desejo que vai ficar aí no seu coração sem nenhuma ação, né? Seguir de uma maneira que você possa praticar ações que te mostrem uma pessoa santa, né? Com santificação. E você com certeza não errará o alvo. Pode errar algumas vezes, né? Nós somos falhos, pequeninos diante da grandeza do Senhor, mas eu tenho certeza que se você buscar todos os dias o Espírito Santo, ele vai te dar a cobertura necessária aí para que você consiga ser diferente e que todos possam ver essa diferença a cada dia. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana, uma semana na paz e na presença do Senhor a todos vocês e nos vemos na próxima terça com a lição 8. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Um beijo para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.